Pois é. Mas você não é historiador, você é Não. um jornalista. Sou historiador com I minúsculo, como Então, fala. como que funciona? Você tem que confiar cegamente nesses historiadores que têm esses estudos, ou você cruza informação? Como que se faz um livro desse tipo? Porque é uma responsabilidade, né? Você enfrentar uma coisa que já está consolidada pra caramba com uma visão totalmente diferente. Claro que você já sabia que ia ter uma onda de rage absurdo, né? E aí? Não, o meu papel nos livros é sempre de jornalista. Tá. Né? Eu me mantenho na minha irrelevância de jornalista. Você dá um passo pra trás, É, olha... que é o seguinte, imagina uma reportagem médica. Tá. Costumávamos achar que margarina faz bem. Novos estudos mostram que, na verdade, ela faz mal e manteiga é muito mais saudável. Ponto. Costumávamos achar que a guerra que o Brasil, a Inglaterra mandou o Brasil... Só te interrompendo, mas em cima desse exemplo que você falou da margarina, por exemplo, como você faria pra escrever isso? Você falaria com quem? Ah, não, isso, claro. Fala com os autores do estudo, com algum médico, para olhar pra dar uma visão mais de fora, né? Entendi. A mesma coisa. Pô, tem um estudo aqui dizendo que o livro Maldita... O capítulo do meu primeiro livro sobre o Paraguai, por exemplo, é simplesmente um resumo do livro Maldita Guerra, do diplomata Francisco Doratioto. Você não inventou nada, não chegou a conclusão nenhuma. É o livro do cara. É o livro do cara. Teve até uma crítica boa que um amigo meu fez, que falou, naquele capítulo ali você meio que resumiu, né? Deu uma resumida. Deu uma resumida e achei Copia, mais algumas mas não faz fontes. igual, né? E daí muita gente fala, pô, o professor não gosta que eu cite seu livro na escola, o cara fala que você é jornalista. Eu digo, bom, tudo bem. Então você pega, em vez de me citar, cita a fonte cita quem eu cito, entendeu? Exatamente. Enfim, é muito louco. E, cara, você sofreu um rage muito grande assim mesmo, assim, de atrapalhar trampo, essas coisas, ou foi tranquilo? Cara, isso foi meio que o que eu me propus, né? O que eu gosto de fazer da minha vida é discutir ideia, né? Mesmo uma ideia Cara, eu acho fantástico isso, né? Levantar, pelo menos discutir. Não é? Pois é. Então, uma vez eu lembro que eu tive o clique disso quando eu estava lendo um livro do Papa. Lembra aquele Papa conservador, o Bento XVI? Claro. E daí eu lembro que eu liguei pro Pondé, isso faz muito tempo, assim, e falei, pô, eu preciso entender esse Papa, qual que é a ideia, porque ele queria uma igreja menor e mais fiel, né? Ele falou, ele não se importava com a igreja perder fiéis. Entendi. Ele queria uma coisa menor mesmo e tal. É como poucos e bons, né, que eles falavam. E mais perto da raiz, né? Do catolicismo. Do catolicismo, né? E daí eu lembro que eu peguei um livro dele para ler chamado Sal da Terra. E eu sou assim, eu sou favorável ao aborto, por exemplo, cheio de regras e tal, cheio de coisas. Mas eu lembro que ele deu um argumento falando assim, olha, hoje em dia, qualquer coisa, existe uma ditadura da felicidade. Qualquer coisa que atrapalha a minha busca por prazer, por felicidade, é meu inimigo. Tem que ser eliminado. Então a menina tá ali, engravidou, pô, mas eu quero fazer um mochilão na Europa, e isso tá me atrapalhando. Então, por causa dessa busca da felicidade, ela elimina aquilo, né? Eu falei, pô, que argumento interessante, entendeu? Não sei se eu concordo com ele, mas é interessante, né? Então é isso que eu gosto de fazer na minha vida, sabe? É discutir ideias sem preconceito, assim, né? Olhando de longe, assim. Mas qual foi a recepção de cara do livro? Então, muita gente gostou. Claro que vendeu o público, mas da crítica. Eu costumo dizer que ele é um sucesso e um fracasso de público e de crítica. Fracasso de público? Não, eu digo assim, metade do público odeia, metade gosta. Tá, não de venda, mas tá. Maior parte dos historiadores não gosta e uma parte gosta. Então, e é engraçado que eu recebo muito e-mail de professor de história, professor enfim, orientador de tese, tudo, falando, o teu livro foi assim, ele foi uma lufada de ar fresco. Mas o cara não fala isso em público, entendeu? Ele só fala pra mim privadamente, né? Então é bem curioso.